Olá galera do Doc, hoje acompanharemos a história de O Padre da Corrupção. Se você curte o conteúdo, então já vai liberando todo o seu Ki e Chakra para se inscreverem no canal e presentearem este vídeo com seu like. Agora sem mais delongas, fiquem com o resumo. A história começa com o protagonista me fazendo questionar a vida. Numa introdução bem filosófica, ele parecia estar fugindo de algo, até que foi atingido na perna por uma flecha. Ele caiu no chão repleto de neve, e sem demora, um senhor completamente coberto por roupas de frio brancas, colocou sua espada a poucos milímetros de seu pescoço, então disse para o revistarem. Mais duas pessoas vestidas do mesmo jeito, colocaram-no de joelhos e amarraram suas mãos por detrás das costas. Após vasculharem seus pertences, eles encontraram uma relíquia. Em seu ponderamento, o prota havia dito que a vida é como um ovo cozido. Porque não importa o que você faça, não tem sentido. Eu não sei se tenho QI suficiente para entender isso, mas ok. Voltando. Ele disse que lutou até não poder mais, porém no fim, foi eliminado, assim como no jogo. Deitado na neve com a cabeça desvinculada ao corpo, o prota disse para a mão da corrupção não ficar irritada. Se era sobre a divindade dentro da relíquia que ela estaria preocupada, ela não acharia que ele já não teria coletado? Era por isso que não haveria necessidade de ter um rabo inútil o seguindo. Entretanto, ele acabou ficando sem dinheiro. Sua vida assim que chegou perto dos 30, o deixava cansado e ocupado demais para jogar. Era por isso que ele sempre fazia concessões com a realidade, até usava um cheat. Ele nem lembrava direito o nome do jogo ou por que o comprou, mas continuava jogando, para conseguir viver como o padre da corrupção. Para quem deseja saber o que é o padre da corrupção, ele é simplesmente o mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar, e a classe de pior desempenho. Não havia nada que pudesse fazer quanto a seu coração ficar acelerado sempre que jogava esse jogo. Por volta de quando todos os materiais de progressão da classe acabaram e todas as suas missões de classe já haviam sido completadas, ele se tornou o padre da corrupção, e entrou no jogo. Aquela coisa que continuava gritando que nem um cantor de heavy metal, era a deusa a quem ele servia, a mãe da corrupção. Tudo havia começado 5 anos atrás, quando ele começou a servir a deusa da corrupção. Quando acordou no jogo, as únicas coisas que ele tinha eram um hobby da ordem da corrupção, e a mão da mãe da corrupção que estava estirada no seu peito. Por conta da grande presença que ele sentia conectada à mão, foi capaz de aceitar facilmente que estava dentro do jogo bem cedo. De acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano geneticamente modificado por substâncias ilícitas. Como resultado, ele tinha capacidade física aprimorada, sentidos aguçados, e um corpo que só podia ser eliminado por uma divindade. E talvez tenha algo de errado com sua cabeça. Embora ele nunca tenha sido capaz de suportar sangue, ver cenas macabras como aquela não o afetavam mais. O único problema era que seu corpo não era capaz de sentir nada, nem o gosto das coisas. Em uma guilda de aventureiros, o prota pedia por algum trabalho que pudesse pegar. A atendente então disse para ele aguardar um momento, talvez eles tivessem um trabalho para o padre que serve a deusa da preservação como ele. Ele apenas consentiu com um sorriso. Dentro deste lugar, após entrar na cidade do norte de Gus, ele decidiu fingir ser da ordem da preservação. Se ele fosse de uma ordem diferente, no instante que fingisse ser membro, o seu deus ficaria enfurecido e teria o marcado. Uma marca que só membros daquela ordem podem ver. Um selo de punição. Entretanto, a sua mãe era benevolente quando se trata de disfarces como este. A ordem da corrupção era inimiga de todas, consequentemente, ele era odiado por todos, pois era o único seguidor da deusa da corrupção. A atendente voltou contente por ter achado um trabalho para o prota. Ele então analisou o papel onde estavam as informações da missão. No anúncio dizia que se tratava de uma caçada de monstros e bandidos. Enquanto lia, a atendente comenta que a maioria dos outros mercenários pediriam que ela lesse tudo para eles. E com um sorriso simpático ele disse que não era uma habilidade tão especial. A partir do momento que entrou nesse mundo, ele se tornou capaz de ler e escrever a linguagem desse mundo. Depois de ter aceitado o trabalho, o prota teve a cara de pau de pedir uma parte do pagamento adiantado. Já seguindo viagem com mais algumas outras pessoas e carroças. O prota pensava sobre o discurso que a atendente fez devido sua atitude de mais cedo, e com um sorriso, disse que ela realmente gosta de falar. A partir da palavra mate, ele interpretou o que foi dito e disse para sua mãe, que no caso seria a deusa, que não estava apaixonado. E se ela continuasse ele ficaria bem chateado.
Nesse momento alguém o chama, Padre Marnar. Era um gordinho de olhos azuis e cabelo loiro, que alegremente desejava saber mais sobre o prota, perguntando se ele se importaria de falar de onde veio. Ele também mencionou que se continuassem caminhando por aquela estrada, sua vila apareceria em breve, e desejou que seu pai e mãe estivessem lá. Então o prota recordou que o nome daquele rapaz era Pierre. Durante o percurso, Pierre continuou tagarelando no pé de ouvido do prota. Ele também fala demais, pensou Marnar. Num certo momento, Pierre também mencionou que havia rumores sobre fantasmas estarem sequestrando os fazendeiros naquela estrada. Após ter dito aquilo, o homem que guiava a excursão o chamou, e ele foi a seu encontro, despedindo-se do prota. A mão da corrupção dizia mate continuamente, e Marnarca perguntou por que ela pedia para eliminar todo mundo. Se ele fizesse isso, iria virar um problemão para ele. Com um olhar psicótico, Marnark disse para a mão da corrupção que ela não havia dito nada quando ele voltou para Guiz. Seu filho agora estava desesperadamente precisando de 20 moedas de prata. Eu gostaria de passar esse inverno no calor, obrigado, disse ele. A mão ficou triste com o jeito que o prota se dirigiu a ela. Ele admitiu que tinha sido um pouco agressivo demais, e disse para que ela não ficasse triste assim, o que pareceu ter funcionado. Depois de terem feito as pazes, o prota perguntou para a mão da corrupção em quantos dedos ela avaliaria o pessoal. Então ela deu um dedo para Pierre, e 2 dedos para o homem ao seu lado. A partir daquela informação, o prota pensou que não havia ninguém especial. Se ele eliminasse todo mundo e os mandasse para a mãe da corrupção, ele seria capaz de receber divindade de acordo com o número de dedos que ela avaliou. 1 dedo vale 10 de divindade, 2 dedos valem 100, 3 dedos valem 1000. 4 dedos valem 10.000, e 5 dedos valem 100.000 de divindade. Se ele conseguir coletar 10.000 de divindade, conseguirá receber uma autoridade. Graças ao sistema, ele foi capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e ganhar uma autoridade. Atualmente existem 12 relíquias. A mãe da corrupção lhe disse que se ele fosse capaz de coletar a divindade de todas as relíquias, todos os seus desejos seriam realizados. Então primeiramente ele pensava em recuperar seu paladar. De repente, ele ouviu Pierre, que aproximava-se dizendo que o capitão lhe disse para não perturbá-lo tanto, que se ele continuasse falando assim até o amanhecer, ele ficaria irritado. O Marnark disse que estava tudo bem, não precisava se preocupar com ele. Nesse instante, ele viu que estavam sendo atacados com várias flechas. Pierre, que ainda estava confuso com a situação, foi arremessado para longe pelo prota, que se colocou na frente das flechas que vinham em sua direção. Elas o acertaram em cheio, e ele caiu, aparentemente desacordado. Ele ficou deitado no chão, e cogitou que pudessem ser bandidos. A mão da corrupção continuava dizendo mate, e o prota interpretou que ela estava querendo que ele se fingisse de morto e coletasse a divindade deles quando tiver a chance. Essa seria a coisa mais fácil de se fazer. Entretanto, em primeiro lugar ele fazia as coisas daquele jeito. Então, ele se levantou e empunhou habilmente a espada que avistou em sua frente, pronto para lutar. Então partiu para o ataque, correndo em direção ao arqueiro atrás do arbusto e rapidamente cortou sua cabeça. Os outros bandidos ficaram em alerta, e mesmo não esperando por aquilo, decidiram dar um fim no prota. O líder disse que cuidaria dele, e ordenou que os outros viessem o ajudar, assim que lidarem com o restante deles. De repente o prota percebeu alguém, e logo depois foi atacado vigorosamente, embora tenha defendido. O homem estava cheio de confiança, enquanto o prota se mantinha calmo. Com um movimento bem forte, Marnark empurrou o bandido para longe com sua espada, e em seguida, perguntou para a mão da corrupção quantos dedos ela o classificaria. O homem mais psicótico que antes voltou a atacá-lo energeticamente. O prota conseguia defender seus ataques, mas o bandido estava o pressionando bastante. Daí a mão da corrupção mostra que aquele bandido valia 2,5 dedos, o que espantou um pouco o prota, porque era o mesmo nível do guarda florestal que cortou sua cabeça antes. E com um sorriso, ele disse que esse jogo era muito desbalanceado. O bandido vinha em sua direção para mais uma investida, e dessa vez, ele conseguiu quebrar a espada do prota com um ataque preciso em sua lâmina. Cheio de arrogância, ele começou a gargalhar e disse que era por isso que usava aço inoxidável. O prota xingou sua arma de bosta por ela ser muito fraca. O bandido então disse que por não ter nada em particular no prota, ele o deixaria em paz, o que deixou o Marnark um pouco confuso. O bandido continuou dizendo que estavam planejando que aquele seria seu último trabalho e sairiam dali. Por isso, por que não acabarem o assunto ali, e fossem embora enquanto os dois estivessem sorrindo,
Perguntou ele. Mas o Prota decidiu fazer outra oferta. Disse para que ele parasse de ser um bandido e saísse dali imediatamente. Se fizesse isso, o Prota pegaria leve com ele. Com uma cara de quem comeu e não gostou, o bandido perguntou se ele estava falando sério. Se ele realmente achava que eles iriam apenas dizer tudo bem e ir embora. Mas no momento que o Prota iria falar, ele levou uma flechada na cabeça. O bandido convencido disse que demoraram. Ele já estava achando que iria ir de arrasta para cima. O restante do bando se reuniu e começaram a conversar entre si. Quando o líder perguntou se já eliminaram todos, um dos bandidos disse que se certificaram de acabar com cada um deles, porém eles ouviram a voz do Prota que perguntava se eles realmente haviam eliminado todo mundo. Os bandidos ficaram espantados. Conforme ficava de pé, o Prota questionava por que eles estavam tão surpresos. Depois de tomar uma flechada na cabeça, era a primeira vez que viam isso? Perguntou. E pela reação amedrontada de todos, o Prota concluiu que realmente era a primeira vez que viam algo assim. Então ele juntou as mãos e disse que já deu uma chance para eles, e seu pessoal respondeu com aquela flecha na cabeça. Assim que o líder percebeu que Marnark estava prestes a atacá-los, ele ordenou que seus capangas atirassem nele. Entretanto, mesmo com as flechas o acertando em diversos lugares diferentes, o Prota continuava conjurando seu feitiço como se nada estivesse acontecendo. Enquanto recitava seu ritual, os bandidos começaram a pensar que ele era um monstro por ainda estar de pé, então decidiram recuar e fugir dali. Mas infelizmente para eles, uma barreira invisível tinha sido ativada pelo Prota, os impossibilitando de fugir. A linha onde os vivos não podem passar era uma autoridade que o Padre da Corrupção deve ativar antes que possa liberar seu poder. Isso impede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. Ele adorava essa autoridade, disse com um sorriso sádico no rosto. Os bandidos se viram sem escolha senão lutar, então o líder ordenou que sacassem suas espadas, mas antes que pudesse finalizar a próxima frase, ele foi esmagado por um poder avassalador. Seus capangas gritaram pelo seu capitão que naquele instante tinha sido socado contra o chão por uma criatura enorme e feroz, de 4 braços e repleta de poder. Eles se perguntavam o que era aquilo, completamente aterrorizados. Assim que gritaram monstro, a besta se enfureceu e começou a ir em direção ao restante do bando. Eles correram até o limite da barreira para escapar, mas falharam, então imploraram pelas suas vidas. Contudo, o padre Marnark, com um sorriso no rosto, disse para a besta que, com exceção das cabeças, ele poderia fazer o que quisesse com o resto. Após isso, a besta trucidou os bandidos restantes. Depois que tudo havia acabado, a mão da corrupção pediu para que o Prota coletasse a divindade deles, mas ele disse que se fizesse isso, seus corpos iriam desaparecer, e se isso acontecesse a guilda iria investigar. Nesse momento, ele avistou Pierre, que estava quase batendo as botas no chão. Então ele decidiu que iria dar o seu melhor para salvá-lo, porque isso ajudaria na sua reputação. Portanto, ele precisava da ajuda de sua mãe, que no caso seria a mãe da corrupção. Daí ele pediu para que parasse a evolução de seus ferimentos. Algum tempo mais tarde, já em outro lugar, uma pessoa com uma relíquia em mãos perguntou o que aconteceu com o indivíduo que roubou a relíquia. O padre diante dela respondeu que ele foi decapitado no local. Então a moça pergunta o que aconteceu com o corpo, e ele respondeu que, sem suprimentos sobrando, eles não tiveram escolha senão voltar apenas com a relíquia. Então o padre chamou pela sacerdote que se distanciava dele. Logo em seguida ela disse que ele poderia voltar, porque dali para frente, ela estava pensando em embarcar numa peregrinação. O padre, surpreso, a questionou sobre o que foi dito, dizendo que aquela decisão foi bem repentina, então cogitou que poderia ser por causa da profecia, e ela confirmou seriamente que se tratava disso. E também porque ela precisava encontrar uma pessoa. A cena muda para o Prota, que caminhava na neve carregando o corpo de Pierre nas costas. Então nos é explicado que 10 anos atrás, todas as religiões receberam uma profecia. O fim visitará a casca da vida, e cairá sobre o mundo. Após ter entregado Pierre aos guardas, que se perguntavam como ele conseguiu carregar alguém com o dobro de seu peso com apenas uma mão, uma moça, dizendo que já tinha a permissão dos guardas, o cumprimentou. Já caminhando pela cidade, a moça disse para o Prota que nunca esperaria que ele fosse tão forte, baseando-se na sua aparência. Ele tenta ser humilde, e apenas diz que é um pouco forte. Em seguida ela comentou que ouviu dizer que as cabeças que o Prota levava eram a fonte de seus problemas, então disse que ao invés de ficar as carregando por aí, entregasse-as para sua guilda por enquanto. E assim ele fez. Depois ela perguntou se ele tinha um lugar para dormir.
Ele questionou se não haveria um quarto vago para ele nessa cidade grande, pois estava planejando procurar por um naquele momento. Ela disse que ele não tem um lugar para ficar, então se estivesse tudo bem, ela o convidou de um jeito fofo para dormirem na casa dela. Enquanto isso, a mãe da corrupção ficou bem perturbada com a situação, assim como o Prota, que a olhou meio constrangido. A cena mudou para o dia seguinte em que o Prota acordou deitado numa cama bem confortável. Ele disse que já estava bem ciente, e foi por isso que ele decidiu aceitar aquele pedido. Ele também esclareceu para a mãe que não tinha nenhuma intenção perversa com a jovem senhorita de cabelo ruivo. Enquanto lembrava da cena bem estimulante dela o convidando para casa, ele pensava, com uma expressão boba, que tudo o que ela quis dizer era que ela permitiria que ele dormisse no quarto de convidados da guilda de mercenários. Nesse momento, ele ouviu baterem à porta, e era a moça da noite passada. Ela disse que gostaria de permitir que ele descansasse o quanto quisesse, porém tinha algo que precisava se atentar. Ele levantou da cama, dizendo que não havia problema, e já em frente a ela, ele perguntou qual seria o assunto. Então ela disse que o Lorde queria vê-lo. Enquanto isso, a mão da corrupção apontava o dedo do meio para a moça sem que eles vissem. O Prota, um pouco surpreso, perguntou se ela sabia o porquê o Lorde queria vê-lo. Então ela respondeu que o capitão Galad do grupo de mercenários que faleceu, era na verdade o meio-irmão do Lorde. A cena mudou para o local onde o Prota se encontraria com o Lorde, e já dentro de seu escritório ele foi introduzido para ele. O Lorde então pediu para o serviçal sair, e assim ele fez. Naquele momento, Marnark estava diante do Lorde de Gis, Tredon Filian, que o olhava com certo desdém, à medida que falava que então era ele quem viu os últimos momentos de seu irmão. Mas algo inesperado aconteceu. Assim que o Prota colocou os olhos no Lorde, ele percebeu algo muito interessante através de sua mãe, a deusa da corrupção. No instante que o viu, ela desenhou um X. Rapidamente, com a energia da deusa, o Prota disse como ele estava indo fingindo ser um humano. Então nos foi revelada a verdadeira identidade do Lorde. Ele era um demônio. O Prota explicou que enquanto a mão da corrupção estava escondida dentro do seu bolso, só havia um motivo para ela desenhar um X no Lorde assim que ela o viu. Era porque ele não era um ser humano, e entre todos eles, só tinha uma existência que podia tomar a forma humana, demônios. Formas de vida monstruosas que se ocultavam nas sombras. Enquanto demônios eram mais fortes que qualquer outra existência, existem aqueles que eram incapazes de fazer alguma coisa sozinhos, e para se tornar parte do mundo, eles não tinham escolha a não ser fazer acordos com as existências daquele mundo. Era por isso que os demônios amavam todos os seres humanos. Entretanto, os deuses odiavam os demônios que davam tanto quanto tiravam. Os deuses finalmente declararam aos seus seguidores e todos os seres humanos, daquele momento em diante, eles seriam chamados de demônios, e seriam considerados maléficos. E foi quando começou a caçada dos demônios pelos sacerdotes. Parando para pensar, o contratante do demônio era uma classe difícil, e as pessoas viviam a evitando. Então ele lembrou o porquê. O contratante do demônio era a segunda classe que ele costumava jogar. Voltando para a cena, o Lorde de Gis ficou impressionado com a atitude do Prota, e disse que graças ao falecido Galad, ele conseguiu estar na presença de um importante convidado. Vendo em como ele foi capaz de ver através de seu disfarce, suspeitou que não fosse realmente um padre da Ordem da Preservação como dizia, e se apresentou como o rastejante sorrateiro. O Prota, por sua vez, apresentou-se como um sacerdote que serve à deusa da corrupção, Marnark. O Lorde ficou um pouco surpreso, porque pensava que todos os seguidores da deusa da corrupção tivessem sido dizimados. E pensar que haveria um filho da corrupção vivo, disse ele. Então pediu para que o Prota sentasse, afinal só haviam eles ali. Já devidamente acomodados um frente ao outro, o Lorde disse que não tinha o chamado por nenhuma razão em particular, o que deixou Marnark confuso. Ele continuou e perguntou como Galad, o capitão do grupo de mercenários que estava com o Prota, tinha batido as botas, e garantiu que ele seria recompensado pelos seus esforços. Ao ter ouvido sobre a compensação, o Prota se sentiu mais motivado a falar o que sabia, então ele o relatou tudo. Passado algum tempo, Marnark já estava do lado de fora da residência, e pensativo, lembrava da conversa de momentos atrás. Foi um evento infeliz. Esse inverno, após reclamar que não havia trabalho para ele, o Lorde tentou dá-lo um trabalho por debaixo dos panos. Quem imaginaria que ele acabaria morrendo no processo? Essa coisa chamada vida é bem difícil, disse o Lorde com um olhar perdido para a janela. Voltando para o presente, com o saco de moedas de ouro em mãos,
Marnark sentia-se satisfeito por ter lucrado apenas por saciar a sede pela verdade do Lorde. A sua deusa disse que ele era um sacerdote ganancioso por ouro, o que ele negou prontamente. Depois ele perguntou para ela se a mesma sabia que o ouro não a enferruja, mas só conseguiu deixá-la mais irritada. Então carinhosamente ele pediu para ela deixá-lo terminar de falar, dizendo que é muito importante ouvir até o final. Após um breve preparo, ele disse que tinha algo que não enferruja e dura tanto quanto ouro, e perguntou para sua deusa o que seria. Como ela não sabia a resposta, ele continuou e disse que era o seu amor por ela. Aquilo a deixou completamente desnorteada, e ela mal conseguia dizer alguma coisa fluidamente. Então o prota disse que para ele, ela era a coisa mais importante, e por isso não precisava se preocupar tanto. Já na guilda, Mornark é cumprimentado pela atendente, o que deixou a deusa novamente irritada. A atendente então o convidou para cumprimentar os sacerdotes da seita do ensinamento, mas o prota não tinha vontade alguma de falar com os malucos da seita naquele momento, e sentiu-se numa situação bem inoportuna. Porém rapidamente ele se espantou, assim que pôs os olhos neles. Logo que os viu, a sua mãe o falou que um deles tinha uma relíquia sagrada. Um deles se aproximou, dizendo que nunca pensou que veria um sacerdote da preservação ali. Ele se apresentou como o peso na balança da retribuição, Orvis. O grandão era chamado de Cornu, e a moça se chamava Petina. Todos já introduzidos, então foi a vez do prota, que colocou a mão no peito, assim como os outros, e com uma reverência respeitosa, apresentou-se como sacerdote que servia a deusa da preservação, Marnark. Nesse momento a atendente disse que os sacerdotes da seita da educação também estavam lá, assim como o padre Marnark. O prota em pensamento disse ser um alívio. Isso significava que mesmo se não fosse naquele momento, ele ainda iria ter muitas chances de roubar a relíquia deles. O único problema era que quando ele absorvia a divindade da relíquia, alguma divindade da corrupção estava fadada a vazar. Então pensou se deveria roubar novamente aquela relíquia que recuperaram dele. Seus pensamentos foram interrompidos por Orvis, que dizia ter que cumprimentar o Lorde logo, e depois poderiam conversar mais apropriadamente de novo. Em seguida, foram embora. O prota se questionou sobre eles terem que ir cumprimentar o Lorde. Daí, quase como se tivesse lido a sua mente, a atendente disse que sua guilda normalmente oferece abrigo para sacerdotes como eles por um preço baixo. O prota perguntou se então ela o faria pagar por ontem, e ela sorridente respondeu perguntando por que faria isso, e também perguntou se ele achava que ela tinha o permitido ficar ali porque estaria interessada nele. O prota, muito sem jeito, disse, claro que não. Entretanto ela revelou que tinha suas próprias intenções em ajudá-lo, e o prota ficou novamente sem jeito. Então ela aproximou seu rosto do ouvido de Marnark, e disse que, se possível, para evitar que a comida estrague, ela estava se perguntando se ele não poderia lançar uma bênção da preservação nela. A proximidade da atendente deixou o prota muito agitado, fazendo-o afastá-la desajeitadamente, enquanto perguntava por que ela estava falando aquilo bem no ouvido dele. A atendente, que parecia estar se divertindo com as reações dele, disse que também se perguntava o porquê. Nesse meio tempo, a deusa estava muito irritada com a moça. Logo depois, o sacerdote Cornu se aproximou, dizendo que os dois pareciam se dar bem. O prota, vendo ele ali, perguntou a razão dele não ter ido ver o Lorde com o resto de seu grupo. Ele respondeu que não poderia. Devido a seu povo, muitos lordes do norte não tinham uma boa impressão dele. Por isso, ele apenas prestou seu respeito. A atendente então disse que não achava que o Lorde Tredon iria se importar com esse tipo de coisa, o que chamou a atenção dos dois. Ela continuou dizendo que, mesmo que ele pareça frio às vezes, ele é bom no seu trabalho, ele é claro em separar o trabalho da vida pessoal, e como já tinham muitas pessoas que o apoiavam dentro de Gis, ela sugeriu que evitasse falar mal dele. Cornu por sua vez disse que manteria isso em mente. Em seguida pediu para que ela contasse mais sobre o Lorde. Depois de algum tempo de conversa, Cornu parecia estar entendendo mais sobre a pessoa em questão, e tanto a atendente quanto o prota aparentavam estar bem envolvidos no bate-papo. Então Marnark perguntou para Cornu o porquê dele ter decidido ver o Lorde. Com um sorriso, ele respondeu que na verdade estavam seguindo a profecia que receberam 10 anos atrás. O sacerdote Orvis achou que o fim do mundo escondido na casca da vida queria dizer que era um demônio. O prota então perguntou se ele estava ali porque achava que o Lorde era um demônio, o que Cornu negou prontamente. Cornu continuou dizendo que Orvis estava meramente tentando checar por si mesmo, já que ele tem a habilidade de ver se alguém é um demônio ou não, usando a sua relíquia sagrada.
Nesse instante, a relíquia já tinha reagido ao Lorde Demônio que estava disfarçado de humano. Sem escolha ele se viu obrigado a revelar sua verdadeira forma, e atacou o grupo da seita do ensinamento que estava ali. A grande explosão causada pelo ataque alertou todos que estavam nas proximidades, enquanto o grande largato demônio saía dali enfurecido. O prota ficou preocupado quando ouviu o barulho porque sabia que a situação havia se tornado uma grande caca. Isso é tudo, galera. Estarei trazendo mais da obra conforme vocês pedirem por novos episódios. Se curtiram, saibam que o botão de se inscrever e o like adoram ser clicados por vocês, então não percam tempo e os façam felizes. Nos vemos no próximo resumo.